Um jovem com intelecto brilhante, um espírito indagador que queria provas para fundamentar sua fé. Não se satisfazia com as respostas que obtinha e cada vez mais estava se tornando adepto ao ceticismo. Até que um dia, o encontro mudaria para sempre sua visão de mundo. Nesse primeiro vídeo, vamos nos transportar para a Índia do século XIX, mais especificamente o ano de 1881, ano definitivo para o rumo que tomaria a vida desse jovem. Narendranath Datta, posteriormente conhecido como Swami Vivekananda, nasceu no ano de 1863 na vibrante cidade de Calcutá. Ele fazia parte de uma das mais altas castas, a casta dos Kayastas. Eram membros de alta erudição e muito influentes na sociedade bengalesa. Normalmente tinham cargos de juristas, escritores. Narendranath estudou em duas faculdades de altíssimo prestígio, a Presidency College e a General Assembly's Institution. Ele era muito comentado pelos professores por ter um talento excepcional. A Índia, nesse período, era colônia do Império Britânico, então ele teve uma formação ocidental. Ele estudou literatura, lógica, filosofia e ciência moderna. Ele era extremamente erudito e sua inteligência, como comentou o professor, foi se tornando cada vez mais analítica e crítica. Ele era um empirista, não tomava nada como dogma, tudo ele precisava provar por si mesmo. Narendranath, nesse ponto, era tão versado no conhecimento ocidental quanto no conhecimento milenar de seu país, expresso nos textos sagrados e clássicos hindus, como os Vedas, Upanishads e o Bhagavad Gita. Em uma aula com William Hest, o então diretor do General Assembly's Institution, começou uma discussão sobre estados de meditação profunda. William Hest era um britânico que reverenciava muito a cultura indiana. Nessa discussão, o professor aponta que na sociedade moderna ele tinha conhecido apenas uma pessoa que tinha atingido esse estado de meditação, que era o mestre Sri Ramakrishna. Ele foi um dos poucos ingleses que conheceram Ramakrishna. Narendranath era um jovem muito fora da curva. Além da sua aptidão intelectual, ele também tinha muita aptidão musical. Tocava diversos instrumentos e cantava muito bem. Graças a isso, que temos o primeiro encontro dele com o mestre Ramakrishna, que acontece no aniversário de Surendranath Mitra, onde o Narendranath foi convidado para cantar. Nesse dia, eles acabam conversando um pouco e Ramakrishna o convida para visitá-lo algum dia no templo de Dakshinevar, onde Ramakrishna vivia. O Narendranath, até aí, já tinha tido diversas propostas de casamento, que ele não aceitava porque ele vivia um forte dilema entre seguir uma carreira e se tornar um homem do mundo, com um alto cargo, ter bastante dinheiro, ou seguir uma vida monástica de renúncia. O avô dele, depois que teve filho, seguiu o caminho da renúncia e da busca espiritual, e ele pensava em seguir esse caminho. Um certo dia, um primo dele recomenda muito ele aceitar um casamento que foi proposto a ele, onde o dote ia ser muito alto, mas ele não aceita. Então o primo bota ele contra a parede e fala: bom, se você está realmente sério em seguir uma vida espiritual, você precisa conhecer o Ramakrishna. Bom, pessoal, eu ainda não falei nada sobre o Ramakrishna aqui, mas a vida dele é uma história muito fascinante, que eu pretendo cobrir em algum vídeo, eventualmente. Bom, o primo fala: eu mesmo vou te levar para o templo de Dakshinevar. O primo o leva, e aí nós temos o primeiro encontro no templo de Narendranath com o Ramakrishna. O que acontece? No momento, o Ramakrishna o levou para a varanda do templo e pediu para que ele cantasse um pouco. Quando ele começou a cantar, Ramakrishna entrou imediatamente em estado de Samadhi. O estado de Samadhi é o estado mais elevado de meditação. Um estado de dissolução total do ego. É o momento em que o aspirante espiritual experiencia diretamente o absoluto, o divino. Ele segurou na mão de Naren e chorava copiosamente. Dizia naquele momento entender que Naren era uma reencarnação de Narayana e que finalmente eles estavam se encontrando. Vocês sabem que ele tinha um espírito muito questionador. Ele achou que Ramakrishna era um homem louco, um monomaníaco, e ele não entendia bem o que estava fazendo lá. Mas ele teve sua curiosidade, mas ele tinha algo que o atraía a Ramakrishna. Ele viu que depois que eles voltaram ao encontro das outras pessoas que estavam no templo, Ramakrishna parecia um homem são. Nesse primeiro encontro, Ramakrishna diz aos meninos, após ser perguntado se já havia visto Deus, que via Deus e falava com ele da mesma forma que via e falava com aqueles ao seu redor naquele momento. Isso deixou Naren bastante abalado. Tem um relato dele desse momento. Quando ouvi aquelas palavras, fiquei cada vez mais convencido que ele não era como os professores de religião que conheci, cheio de falas poéticas e figuras de linguagem, mas alguém que estava falando sobre o que diretamente sabia. O Naren estava com o pé atrás,
poderia considerar ele louco, mas sabia que era alguém puro, alguém que praticava aquilo que pregava. A autenticidade de Ramakrishna era clara para ele, mas ele ficou afastado do templo por um mês, porque o Ramakrishna representava um grande desafio à forma que ele pensava. Ele era adepto ao movimento do Brahmo Samaj, que era um movimento de reforma das práticas religiosas hindus, e o Ramakrishna era um tradicionalista. A gente sabe que ele, por exemplo, louvava a deusa Kali, e o movimento era contra o politeísmo. Então ele ficou um mês sem voltar ao templo, com Ramakrishna na cabeça, com isso atormentando ele. Ele estava muito assustado, mas decide voltar ao templo de Dakshinevar. E esse é o relato de Narendranath Datta, Swami Vivekananda, sobre como foi esse segundo encontro, onde acontece o ponto central dessa nossa narrativa. Cheguei a Dakshinevar e fui direto para o quarto do mestre. Encontrei-o sentado, mergulhado em suas próprias meditações, na cama menor que fica ao lado da cama maior. Ele estava sozinho. Assim que me viu, chamou-me alegremente e fez com que eu me sentasse em uma das extremidades da cama. Ele estava em um estado estranho, murmurava algo para si mesmo que eu não conseguia entender. Olhou fixamente para mim, levantou-se e veio em minha direção. Achei que estávamos prestes a ter outra cena insana. Mal esse pensamento passou pela minha mente, ele colocou o pé direito sobre o meu corpo. Imediatamente tive uma experiência maravilhosa. Meus olhos estavam bem abertos. Eu vi que tudo ao meu redor, inclusive as paredes, girava rapidamente e recuava. E ao mesmo tempo, parecia que minha consciência do eu, junto com o universo inteiro, estava prestes a desaparecer em um vasto e devorador vazio. Essa destruição da consciência do eu pareceu-me a mesma coisa que a morte. Senti que a morte estava diante de mim, muito próxima, incapaz de me controlar, gritei em voz alta. Ah, o que você está fazendo comigo? Você não sabe que tenho pais em casa? Quando o mestre ouviu isso, deu risada e, tocando meu peito com a mão, disse: Tudo bem, vamos parar por aqui. Isso não precisa acontecer de uma vez. Acontecerá aos poucos, no tempo certo. Para minha surpresa, aquela extraordinária visão desapareceu tão repentinamente quanto havia vindo. Voltei ao meu estado normal e vi as coisas dentro e fora do quarto paradas, como antes. Embora tenha demorado tanto para descrever tudo isso, na verdade aconteceu em apenas alguns momentos, e ainda assim mudou completamente minha forma de pensar. Fiquei confuso e continuei tentando analisar o que havia acontecido. Eu tinha visto como essa experiência começou e terminou sob a vontade daquele homem extraordinário. Eu tinha lido sobre hipnotismo em livros e me perguntei se aquilo era algo do mesmo tipo, mas meu coração se recusava a acreditar nisso. Depois que me recuperei da visão, Ramakrishna brincou comigo e me deu comida, agindo com tamanha franqueza e afeto que fiquei envergonhado. Quando anoiteceu, contei a Ramakrishna que precisava voltar para casa. Ele ficou visivelmente triste e desapontado. Pediu-me que prometesse voltar o mais breve possível. Depois dessa experiência avassaladora, Narendra estava receoso. Sua mente analítica tentava entender aquilo, racionalizar, mas algo nele havia mudado, e cada vez mais ele foi se aproximando de Ramakrishna, e tornou-se um de seus discípulos. E tornou-se Swami Vivekananda, um dos maiores mestres espirituais da Índia moderna, e um dos maiores responsáveis por trazer a cultura da Índia para o Ocidente. Diferente de seu mestre, ele não escolheu uma vida de renúncia total. Vivekananda optou por um caminho diferente, o da renúncia interna e da ação externa. Essa postura estava alinhada com Karma Yoga, o caminho da ação consciente sem apego aos frutos. Ele mesmo dizia: não é a renúncia ao mundo que precisamos, mas a renúncia ao ego. Criou a fundação Ramakrishna Mission, que buscava disseminar os ensinamentos de Ramakrishna, além de oferecer educação e saúde aos mais pobres. Se você gosta desse tipo de história, não deixe de se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Até a próxima!